Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui mais uma vez para a gente dar início a mais uma de nossas aulas à distância. A aula de hoje é de ciências e vocês já estão vendo aqui o tema na tela, que o tema é cadeia alimentar. Então, essa aula vai ser dividida em duas aulas, essa é a primeira. Então, presta bastante atenção para entender o conteúdo direitinho. Vamos lá começar? Primeiro, antes de a gente entender o conceito de cadeia alimentar, a gente tem que entender que em qualquer ambiente, seja aquático, manguezal, terrestre, os seres vivos estabelecem relações entre si. Então, para que possam se alimentar, se reproduzir e ter abrigo. Então, um ser vivo entra em contato, tem relação com o outro, para poder fazer tudo isso. Se relacionar, se reproduzir e ter abrigo. Essas relações são necessárias para que a gente possa sobreviver. Não só os animais, mas nós seres vivos também. Então, nós temos que estar em contato um com o outro para que a gente possa sobreviver. Então, essas relações ficam mais claras quando a gente pensa na alimentação. Porque para eu me alimentar, eu tenho que me relacionar com outro ser vivo. Então, alguns seres vivos produzem seu próprio alimento e outros seres vivos precisam de outro ser vivo para se alimentar. Nós não produzimos o nosso próprio alimento, nosso corpo não produz nosso próprio alimento. Então, nós precisamos de outro ser vivo para que a gente possa se alimentar. Então, os animais é a mesma coisa. Os animais não produzem seu próprio alimento, eles precisam de outros animais para se alimentar. Então, é assim que se forma uma cadeia alimentar, que é a representação da sequência em que os seres vivos servem de alimento uns para os outros sucessivamente. Porque nós não produzimos nosso próprio alimento, eu preciso de outro para poder comer. Então, eu já sou um ser vivo, mas aí eu preciso comer um frango, que já é outro ser vivo. Eu posso comer uma salada, que já é outro ser vivo. Então, essa relação é chamada de cadeia alimentar. Dessa forma, os nutrientes e a energia são transferidos de um organismo para o outro ao longo da cadeia alimentar. Vou mostrar uma imagem para vocês para a gente entender melhor. Vê bem. Aqui é a primeira imagem, que é um vegetal. Então, o grilo come o vegetal, o sapo come o grilo, a cobra come o sapo e o gavião come a cobra. Essa relação entre um e outro é chamada de cadeia alimentar. Faltou alguma coisa aqui, não existisse o grilo, acabou a cadeia. Porque como é que o sapo vai comer a planta? Não, porque o sapo não come planta. Então, é necessário ter essa relação para que todos possam sobreviver. O gavião só sobrevive porque ele se alimenta da cobra. A cobra só sobrevive porque se alimenta do sapo. O sapo só sobrevive porque come o grilo. E o grilo só sobrevive porque tem um vegetal para se alimentar. Preste atenção numa coisa. Sempre em uma cadeia alimentar, o primeiro da cadeia alimentar vai ser sempre uma planta ou um vegetal. Porque são os únicos seres vivos que produzem seu próprio alimento. Lembra que a gente já viu isso lá atrás? Fotossíntese, a planta respira e produz seu próprio alimento. Pronto, então o vegetal sempre vai ser o primeiro da cadeia alimentar. Seja uma salada, seja uma planta, um capim, ele sempre vai ser o primeiro, porque é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. Todos os outros seres vivos da cadeia alimentar precisam de outro para se alimentar, mas as plantas não. Só que na cadeia alimentar tem vários organismos, como a gente viu ali. Só que nem todos desempenham a mesma função. Em uma cadeia alimentar, nós temos três funções: os produtores, os consumidores e os decompositores. Cada um tem sua função e seu lugar na cadeia alimentar. Vamos lá entender. Os produtores, o nome já está dizendo, são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento e eles são a base da cadeia alimentar. Acabei de falar lá no outro slide. Sempre vai ser
A planta, o primeiro ser vivo da cadeia alimentar, porque ele é o único que produz o seu próprio alimento. Então, o grupo das plantas é chamado de produtor. Então, esse grupo só é formado pelas plantas, não confunda. Acabei de dizer também, só as plantas que produzem seu próprio alimento. Então, como esse é o grupo dos produtores, só as plantas que podem fazer parte desse grupo. Então, a gente já vê esse processo de produção de alimento da planta através da fotossíntese. A gente já viu isso aulas atrás. O segundo grupo são o grupo dos consumidores. São aqueles seres vivos que não produzem seu próprio alimento e precisam de outros para conseguir se alimentar, que somos nós. Nós somos consumidores. Nós não produzimos nosso próprio alimento. Então, a gente precisa de terceiros para poder se alimentar. Em uma cadeia alimentar, podemos ter consumidores primários e secundários. A gente pode ter vários tipos de consumidores. Não precisa ter só um consumidor. Você viu aqui naquela que a gente viu agora, olha aqui. Aqui é o produtor. Todos esses aqui são consumidores. Primário, secundário, terciário, quaternário. Pode ter quantos a cadeia precisar, mas produtor só vai ter um. Consumidor é que vão ter vários. E o último grupo, que é formado pelos decompositores, são aqueles organismos que consomem os nutrientes armazenados nos restos de outros animais, fezes de animais, folhas mortas, frutos e sementes. Esse grupo aqui é bastante importante para dar andamento à cadeia alimentar. Porque lembra que a gente viu que a planta se alimenta de fotossíntese e dos nutrientes que tem no chão, que a raiz retira a água e os nutrientes que tem no solo. Então, se os decompositores não fizerem o papel deles, as plantas não têm o que retirar do solo. E logo a cadeia alimentar não vai existir, porque a primeira não é a planta, não é o produtor. Então, os decompositores fazem essa função. Eles se alimentam de restos, fezes de animais, restos de fruta, e esses nutrientes vão fazer com que a cadeia alimentar comece novamente, porque a raiz vai retirar do solo a água e os nutrientes para que a cadeia inicie novamente. Então, os nutrientes consumidos pelos decompositores se juntam ao solo e se transformam novamente disponíveis aos seres produtores, que são as plantas, foi o que eu acabei de falar. Olha aí, a gente vai ver agora dois exemplos. Olha aí a primeira: planta, grilo, esquilo e esse aqui. Todos aqui, olha aqui os decompositores, que isso aqui serve para começar a cadeia tudo de novo. Se não tivermos os decompositores, a cadeia não tem como começar de novo. Porque se a planta não tiver do solo como tirar os nutrientes, a planta acaba morrendo. Se a planta morre, a cadeia também morre. Olha outro exemplo aí. Plantas, produtores. Borboleta, consumidor primário. Sapo, consumidor secundário. Cobra, consumidor terciário. E aqui os fungos e bactérias, que são os decompositores, que vão fazer com que a planta comece novamente o ciclo. Vamos para algumas observações. Primeira observação: nas cadeias alimentares, as transferências de energia de um organismo para o outro são representadas por meio de setas. Vocês viram aqui que todos os exemplos a gente utilizou setas para representar essa transferência de energia. Então vai ser sempre seta. Não pode ser outro sinal. O sinal é seta. As cadeias alimentares podem ser grandes ou pequenas. Então, quando elas forem grandes, elas podem ter consumidores primários, secundários, terciário e quaternário, como eu acabei de falar faz pouco tempo. Dependendo da cadeia alimentar, o mesmo ser vivo pode ser consumidor primário ou secundário, assim como nós, seres humanos. Então, a mesma figura, dependendo do tamanho da cadeia alimentar, ele pode ser um consumidor primário ou um consumidor secundário. Vamos dar um exemplo. A gente não come salada. Quando a gente come salada ou algum vegetal, alface,
nós somos consumidores primários, porque a primeira, a planta, e eu não estou me alimentando de salada, que é um vegetal, então eu sou consumidor primário. Mas se eu me alimento de outro animal, como a galinha, nós somos consumidores secundários. Porque antes de eu comer a galinha já comeu outra coisa, então eu sou consumidor secundário. Então, o mesmo ser vivo pode ser ou um consumidor primário ou um consumidor secundário, de acordo com o tamanho da cadeia alimentar. Gente, vocês vão fazer as páginas 280, 281 e 282 do livro de ciências. Se tiver dúvida, volta à videoaula, assiste o vídeo quantas vezes for necessário até entender o conteúdo. Antes das páginas que eu estou pedindo, sempre tem aquele apontamento, dá uma lida no apontamento para retirar as últimas dúvidas. Destaca a parte principal. E se mesmo assim ainda houver dúvida, você sabe que tia Juliana está disponível no WhatsApp. Olha meu número aqui para quem ainda não tem. Sempre nos dias de segunda, quarta e sexta, das 2 às 5 horas da tarde, a gente está disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, seja dessa aula ou seja de qualquer outra atividade, tá certo? Beijo e até a próxima aula.